maravilhosa! Seja bem-vinda ao canal da Cami. Eu sou Cami Rezende, sua NutriChef favorita, e aqui a gente descomplica a sua alimentação com muito prazer e praticidade. Se você gosta de comer bem, mas não tem tempo para cozinhar todos os dias, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada e vem fazer parte da minha comunidade de maravilhosas, planejadas e organizadas. Hoje eu vou te ensinar como preparar o frango desfiado perfeito para abastecer a sua despensa inteligente e ter como base para fazer muitos preparos de maneira muito rápida durante a semana. Vamos preparar, mas antes disso, deixa seu like aqui, que é muito importante para mim saber que você tá me acompanhando e gostando dos conteúdos que eu tô trazendo para vocês. Vamos cozinhar? Vamos começar ligando a panela e sempre que a gente for selar alguma carne, a gente quiser algum bom resultado, maravilhosas, o ideal é que a gente deixe a panela bem quente, tá? Aqui a gente poderia fazer esse peito de frango zero óleo, se você tiver uma dieta super restritiva, precisando reduzir caloria, faça sem o óleo, porque no final a gente vai cozinhar, vai colocar um pouquinho de carne. Mas eu quero refogar, eu quero dourar um pouquinho a nossa refoga caseira. E aí, como que eu começo? Eu vou dourar essa refoga caseira. Gente, isso aqui é um tempero caseiro de alho e cebola, tem sal também e um pouquinho de azeite. Uma vez por mês. Já coloquei, como tá congelado e o azeite tá bem quente, vai dar esses pulinhos porque tá congelado. Mas o que eu faço com a refoga? Uma vez no mês eu faço uma grande quantidade pro mês todo, tá? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo ensinando a fazer essa refoga caseira, é só comentar aqui embaixo. E se tiver muito comentário, se muitas pessoas tiverem dúvida, eu posso gravar um vídeo ensinando vocês a fazerem, é super simples. Eu super indico que vocês tenham esse tempero pronto em casa, facilita muito. A gente não fica tendo que picar cebola e chorar todo dia, ou ficar com um cheiro de alho na mão. E aí, deixamos refogar, né, deixamos dourar um pouquinho aqui naquele azeite. É para isso que o azeite é importante, tá? E aí eu vou entrar com os filezinhos de frango. Aqui eu tô usando o filezinho Sassami, que tava mais em conta no mercado. Eu sempre compro pra desfiar, eu sempre compro o que compensa mais. Até o peito com osso, às vezes compensa muito mais você comprar do que comprar filé de peito. Então normalmente o que tá na oferta é o que vem pra desfiar em casa. E aí o Sassami, ele tem essas nervurinhas aqui, ó. Mas depois que desfia, a gente consegue separar com facilidade. Então, eu já coloco aqui no fundo da panela. Aqui tem 2 kg de filezinho. Como vocês sabem, eu nunca cozinho para um dia só. Então, quando eu vou fazer, nunca que eu faça 1 kg só. E eu recomendo que vocês também não façam, tá? Para temperar, eu vou colocar 1 colher de sopa, um pouquinho menos, que é 1 colher rasa de sopa de sal. Vou colocar chimichurri, que eu amo esse temperinho. Vou colocar aqui em média 1 colher também. E vou colocar também páprica doce. Vai ficar vermelhinho de todo jeito com a páprica ou sem a páprica, porque a gente vai cozinhar junto com o tomate. Aqui eu tô usando o tomate pelado, que tava em oferta. Gente, sempre que tá em oferta tomate pelado eu compro e deixo na minha despensa inteligente, porque isso aqui é uma maravilha para fazer um molho rápido, para fazer assim um frango desfiado perfeito, igual esse que eu tô ensinando para vocês. Então vai ficar vermelho de todo jeito, mas eu gosto do sabor que a páprica dá. Páprica nada mais é do que pimentão desidratado, né, gente? Então é um pozinho de pimentão. Então traz esse saborzinho de pimentão na receita, sabe? Fora uma cor maravilhosa. E aqui, qual que é o segredo desse frango perfeito? É a gente deixar ele ficar bem douradinho e formar um fundinho nessa panela. Porque esse fundinho, ele também vai ser base pra gente ter um caldo muito saboroso no final.
E aí a gente vai ter, além do frango desfiado, um caldo de frango que vai servir de base também para muitos outros preparos. Vocês vão ver eu fazendo em outros vídeos aqui no canal mais pra frente. Então, é isso. Vamos deixar refogar aqui um pouco. Deixo sempre em chama alta antes de pegar pressão. Vou pegar a tampa da panela e vou tampar assim, ó, para que todos os filezinhos recebam calor e cozinhem inteiramente também, pra gente depois só conseguir uma corzinha na maioria deles. Ó, vamos ver aqui como que tá essa situação. Ficou 3 minutinhos aqui, ó. E aí a gente percebe que eles já estão começando a pegar uma corzinha, tá vendo? Gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso, né? Juntou o cheirinho de alho e cebola refogado com esse franguinho agora temperado subindo aqui, vocês não fazem ideia. Pra vocês terem ideia, vocês vão ter que fazer na casa de vocês, né? Então vamos fechar mais um pouquinho e acredito que na próxima vez a gente já vai colocar pra cozinhar. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tá vendo que ele começa a soltar uma aguinha? Se a chama estiver alta, essa água ela seca muito rápido. Mas não tem muita necessidade de secar também não, tá? Qual que é a necessidade dessa água secar? É a gente conseguir formar um fundinho para o caldo ficar ainda mais saboroso. Só que essa água, de certa maneira, também vai para o nosso caldo de frango, né? Então ele vai ficar saboroso no mesmo ponto. Para a água secar mais rápido, eu vou deixar aqui sem a tampa, que aí essa água vai evaporar e aí a gente vai ter o fundinho. Mas se você tiver com muita pressa de fazer o seu frango desfiado aí, você não precisa deixar secar não, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. É só a técnica que eu utilizo mesmo, que eu quero seguir aqui para mostrar para vocês essa opção, a maneira como eu faço o meu frango. Olha só, maravilhosas, caldinho aqui secou. E aí a gente tá começando a formar aquele fundinho que eu falei para vocês. Quando o caldo começa a secar, o frango começa a pegar uma crostinha. E esse frango aqui, ele não tá muito bonito, né, pra gente comer ele grelhadinho não, mas ele tá grelhado, ele tá pronto pra ser consumido já. A gente quer cozinhá-lo um pouco mais pra ele desfiar com facilidade, tá? Mas concordam comigo que ele aqui tá bonitão já? Fala sério, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Aqui tem uma lata de tomate pelado, eu vou colocar esse tomate aqui, dar uma desfazida nele, desfeita nele, não sei exatamente qual palavra usar, mas eu tô usando o tomate pelado, mas você pode usar também molho de tomate, passata rústica, você pode usar o tomate normal, dá certo do mesmo jeito, tá? Nada de fazer porque não tem tomate pelado, isso aqui vai salvar a sua vida. E aí, pra gente ficar com caldo ainda mais saboroso, eu coloco cebolas em pétalas. Na verdade, eu coloco uma cebola, tá, gente? É porque aqui tem 3. Então, eu vou pensar aqui como se eu estivesse colocando uma, colocando 1/3. Essa aqui eu vou usar pra outras coisas depois. Mas se você gosta muito de cebola, você pode colocar mais cebola ainda. E aí, beleza, fizemos isso aqui. Pode deixar refogar ou pode ligar direto na pressão. Se você quiser o caldo do frango, e eu recomendo que você queira o caldo do frango, a gente vai colocar água até na mesma... Eu vou colocar minha água porque eu quero o caldo, né? A gente vai colocar água e não precisa ser quente, mas quando a água tá quente ou morninha, a gente adianta o processo, né? Então a minha chaleira tava aquecendo essa água já, ela tá aquecida. A gente vai colocar água até a mesma altura do frango, tá vendo? Não precisa cobrir, não precisa colocar aqui em excesso. Na mesma altura já tá ótimo. Se você não quiser caldo, mas quiser um franguinho desfiado bem suculento, você vai colocar metade da água, tá? A água é essencial entrar aqui, porque vai secar, e aí se secar na pressão você não vê, seu frango vai queimar. Como eu quero o caldo, eu coloco a água aqui até a altura do frango mais ou menos. E vou fechar. Pegou pressão, vou contar 15 minutinhos, desligar. E aí, na hora que isso acontecer, eu volto pra mostrar pra vocês. Deu os nossos 15 minutinhos aqui, e aí a gente tem duas opções. Ou deixa a pressão sair naturalmente,
vai demorar aí uns 5, 10 minutinhos para essa pressão sair. Ou muita gente tem medo, né, de lidar com panela de pressão, de tirar a pressão. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço e assim, comigo nunca aconteceu nada. E eu acredito que essa seja a melhor maneira de tirar a pressão da panela. Que é colocar uma colherzinha aqui, ó, e levantar a válvula. Pronto, ó, saiu toda a pressão aqui rapidinho. E aí vamos abrir essa panela. Gente, sente o cheiro? Vocês conseguem sentir o cheiro daí? Que aqui tá demais. Olha só como que fica lindo isso aqui. E aí eu até falei com vocês que eu queria um caldo, né? E aí acabou secando um pouco. Por quê? Eu já vou falar por que secou. Porque eu esqueci de baixar a chama. Então, quando a chama do fogão tá alta, naturalmente a água da panela também vai secar mais rápido. Na hora que pegou pressão, eu deveria ter diminuído a chama e eu não fiz isso. Então, minha água secou um pouquinho. Mas não tem problema, tem um caldo satisfatório aqui, um sabor bem concentrado, que vai ficar bom pro meu objetivo, que vocês vão ver no próximo vídeo. Vou pegar aqui uma cumbuca pra gente dividir o frango do caldo. Vou pegar a panela assim, pra segurar, né? Pra não vir todo o frango junto. E ó, esse caldinho aqui também ia deixar o nosso frango bem suculento. Mas eu já vou falar pra vocês também por que eu não faço frango pra semana suculento. É bem molhadinho. Porque eu gosto de ter esse frango. Peguei uma colher de pau ou bambu. E aí ele fica tão macinho que ele desfia assim, ó. A gente apertando mesmo. Você pode... Mão mesmo, na mão mesmo. Na mão mesmo. Legal. Você pode sacudir, mas aqui é muito mais fácil, tá vendo? Olha só. Eu gosto do frango mais sequinho, de guardar ele pra semana mais sequinho, porque eu consigo usar ele em massa de salgado, eu consigo usar ele em recheio de sanduíche e eu consigo deixá-lo cremoso para usar em preparos que eu preciso dele cremoso, tipo um recheio de repente de escondidinho, fazer um fricassê, fazer um sanduíche quente, né, que aí o franguinho cremoso fica mais gostoso. Mas ele sequinho, ele é muito mais coringa do que ele bem molhado. Então por isso que eu gosto de deixar ele bem sequinho assim e guardar ele no freezer dessa maneira. Gente, presta atenção. Lindo demais, né? Agora vamos organizar ele para guardar no freezer. Agora vamos organizar o nosso frango para armazenar e a gente ter ele por bastante tempo, né? A gente faz uma quantidade maior justamente pra gente não precisar se preocupar em fazer esses processos por muitas vezes. Então eu vou virar ele aqui nesse bowl só pra gente visualizar ele direitinho. Gente, delícia! E aí eu vou te dar duas opções para você que tem espaço no seu freezer, que tem um freezer espaçoso, você pode congelar em marmitinhas. Mas se você não tem tanto espaço no seu freezer, eu recomendo que você faça congelamento em saquinhos de ziplocker, né? Que são esses saquinhos aqui excelentes. Você pode comprar no tamanho de acordo com a rotina da sua casa. Tem de todos os tamanhos. Esse aqui... Deixa eu confirmar a medida dele. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a medida desse saquinho. Normalmente eu guardo aqui uma porção que dá para uma semana para uma casa com 2 pessoas, né? Aqui em casa moramos eu e meu marido e a gente usa muito frango desfiado. Salva a nossa rotina. A gente usa tanto em refeições principais, quanto em lanches, fazer sanduíche, quanto à noite. Meu marido não gosta muito de comer comida no jantar, então a gente sempre faz um sanduíche quente, sabe? E o frango desfiado salva muito mesmo, maravilhosas, assim, até no café da manhã, viu? Pra quem enjoa de consumir o ovo de manhã, o frango é uma excelente opção. Não quero preconceito com ele aqui não, tá? Hoje mesmo eu comi um cuscuz com frango desfiado e creme de ricota que ficou assim, delicioso. É uma opção que a gente não pensa muito, né? Que a gente acha que assim, o frango ele combina muito mais com refeições principais e de fato combina.
Mas para quem tá precisando bater meta de proteína, o frango é uma excelente opção porque ele tem baixo teor de gordura. Então diferente do ovo, né? Então a gente, comparando a densidade nutricional do ovo com o frango ele oferece uma quantidade maior de proteína por 100 gramas e um teor menor de gordura em relação ao ovo também. E por isso que aqui nesse canal você também aprende a fazer frango de várias maneiras. Aliás, você vai aprender comigo a fazer frango de várias maneiras pra você não enjoar do seu franguinho do dia a dia. Então, como eu não tenho tanto espaço assim no meu freezer, o meu freezer ele é até espaçoso, mas eu guardo muita coisa, né? Porque eu utilizo muito os preparos que estão no meu freezer na gravação de conteúdo para vocês. Eu gosto de guardar em saquinhos mesmo de zíper. Vocês vão ver o espaço que isso aqui economiza. Se você tem até um frigobar, você consegue, utilizando o saquinho de zip locker, ter refeições ou ter preparos coringas para bastante tempo, hein? Te garanto. Então vamos lá. Eu faço a divisão, gente, sem muito cálculo, tá? Pensei aqui que aqui tem 2 kg de frango desfiado. Na verdade não tem 2 kg, né? Porque depois que desfia ele perde bastante peso. Então eu tô pensando assim que isso aqui me rende mais ou menos 4 porções. E você não vai se arrepender. Pra vocês terem noção, esse é o primeiro vídeo de preparo coringa do canal. E por que eu tô escolhendo fazer o frango desfiado nesse primeiro vídeo? Porque ninguém se arrepende de ter frango desfiado em casa. Ninguém. Você não vai se arrepender também. Então, pode dar um jeito de fazer isso aqui aí e depois você me conta. Falei que ia dividir em 4 porções, mas eu fui colocando sem base, né, sem peso, e vai dar só 3 porções. Olha só. E aí aqui, para ocupar menos espaço ainda, o que a gente faz? A gente espalha fazendo tipo plaquinhas mesmo, sabe? Lembra de fechar bem o zíper. Quem é minha aluna no Cozinha Saudável da Cami já sabe exatamente, já usa muito isso aqui na sua rotina, dentro do Cozinha Saudável, que é o meu curso completo de planejamento e organização alimentar. Te ensino preparos coringas e como utilizar esses preparos coringas no seu dia a dia também. Eu vou deixar o link para você saber tudo sobre o Cozinha Saudável da Cami aqui na descrição do vídeo. Prontinho, temos frango desfiado para pelo menos 3 semanas aqui nesses 3 saquinhos, hein? Lembrando que ela dura de 5 até 10 dias na geladeira, depende muito da quantidade de vezes que você abre sua geladeira no dia. Porque quanto mais você abre sua geladeira, mais ela troca calor com o ambiente, né? Então, se você mantém essa geladeira fechada por bastante tempo, as suas comidas vão durar mais tempo lá. Agora, esses 2 aqui vão pro freezer para durar até 3 meses. Lembrando que se você congela no dia que você fez o preparo, ele tem 3 meses de validade, né, de duração no freezer. Então, esses saquinhos aqui vão pro freezer. Já sabendo disso, que você tem 3 meses para consumir, nada de fazer menos quantidade. Já aproveita a oferta de frango que você encontrar aí pela frente, pelo mercado, já cozinha e já faz muitos saquinhos assim de frango desfiado, que isso aqui vai salvar a sua vida e você vai me agradecer. E aqui nosso caldinho de frango, mostrar pra vocês que ele realmente é um caldo com muito baixo teor de gordura, né? Porque o peito de frango, ele é uma carne com baixo teor de gordura. E ele é saborosíssimo para a gente usar em muitos preparos, para deixar caldos mais saborosos, para fazer risoto, para usar em molhos. Então, o que a gente pode fazer com isso aqui, tá? Eu vou usar essas forminhas de silicone que eu tenho aqui para fazer gelinhos desse caldo, porque aí eu não preciso descongelar uma grande quantidade do caldo para usar. Eu posso só pegar um gelinho daqui e colocar no preparo que eu quiser usar. Então, para congelar, sempre colocar dentro de uma forma, tabuleiro, né, um lugar reto que você vai levar isso pro freezer. E aí, vamos colocar o caldo aqui. Acho que não vai preencher as 6 forminhas, mas beleza. Vamos só no demonstrativo. Deixa eu tirar aqui. Vou levar para congelamento.
E depois é só desenformar, por isso que eu faço nessas forminhas de silicone. Porque se a gente coloca num pote de vidro, a gente não consegue desenformar com muita facilidade. Depois eu vou desenformar isso aqui, depois que virar gelo, e aí eu consigo também armazenar vários dentro de um saquinho desse, assim ocupa muito pouco espaço no freezer. Gostou dessa ideia? Gostou? Maravilhosa? Esse é só o começo. No próximo vídeo eu vou te ensinar como utilizar esse frango aqui para preparar 3 receitinhas diferentes. Beijo!